igreja linda do Senhor, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, porque nós vamos iniciar agora a nossa quinta online. É isso mesmo, a última quinta-feira do mês, não é? Estamos felizes porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E estamos gratos a Deus porque o Senhor tem feito sinais na nossa casa, né? Tem cuidado de nós, não permitindo que a gente passe por situações, tantos livramentos que o Senhor nos dá, nós nem percebemos, mas nós somos gratos por tudo aquilo que também nós não vemos. Então, louvado seja o nome do Senhor. E eu já quero, então, já convidar você a já ir convidando aí os seus amigos, os seus queridos, a assistirem conosco aqui no online. Você que está chegando agora, você que está assistindo posteriormente, já curte aí, olha só, meu machucadinho já está sarando, glória a Jesus por isso. Então já curte aí o nosso vídeo, porque assim você se torna um missionário da Igreja de Cristo, é isso mesmo. Quando a gente compartilha e comenta, o YouTube entende que é um canal de relevância e ele espalha. Então, nos ajude a espalhar. E hoje nós estamos aqui com o tema, né? Sede meus imitadores. E a gente já vai entrar nesse tema, mas antes eu quero aqui agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Mateus, pastor Eduarda, pastor Jonas, pelo privilégio de poder estar aqui. Obrigada por vocês serem esses pastores que cuidam de nós, de perto, de longe. É muito bom ser pastoreados por vocês. E eu amo essa igreja da Cantareira, né? Assim como todo mundo. Eu convido você a estar conosco no culto de domingo. Olha, e eu já vou te avisando, viu? Quando você chegar lá, você vai se apaixonar, porque todo mundo se apaixona pela nossa igreja. Nós verdadeiramente assim somos acolhidos com amor, sabe? Parece que é o próprio Senhor que tá ali nos abraçando. Bem, eu acredito que sim, né? É só uma brincadeira, gente, mas o corpo de Cristo está lá e aonde o corpo de Cristo está reunido, ele se faz presente, é isso mesmo. Bem, então vamos orar para abençoar a nossa noite, a sua casa. Já vamos então mergulhar aqui nesta palavra, porque eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, eu já tenho isso, mas falta ainda algo, parece que algo não está concluído, e o Senhor falou algo tão poderoso. Então vamos lá, não é verdade? Porque a palavra de Deus não pode ficar parada só em mim, nós temos que espalhar, não é isso? Então vamos lá, querido Deus e Pai, nós te louvamos. Obrigada, Senhor, por esta noite, obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de falar através da Quinta Online a tua palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ecoe, Senhor, e vá nos lugares mais longes, mais distantes, atrás, saciando aquele que está com sede, suprindo aquele que está com fome da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra vá de encontro com cada pessoa que está assistindo agora junto conosco ou posteriormente, pois a tua palavra nos revela que ela nunca volta vazia. E este é o propósito, Senhor, desta noite, que esta palavra não fique retida em uma caixa, mas que ela cumpra o propósito para o qual assim o Senhor nos deu. O Senhor nos escreveu e por isso nós te louvamos, Senhor. Fica conosco e que os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, estejam atentos. Que o nosso coração seja um solo fértil, onde o semeador possa semear e produzir o fruto e que nós possamos praticar a tua palavra, não apenas sendo meros ouvintes, mas praticantes. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Bem, quero aqui, então vamos relembrar um pouquinho. Nós falamos na primeira Quinta Online desse mês sobre nós termos empatia e compaixão. Eu espero que você tenha entendido que compaixão ela nasce do coração de Deus.
não é? E nós vimos isso, né, Jesus? Nós pegamos o texto lá da viúva, né, de Naim, e foi maravilhoso o Senhor ter compaixão por aquela mulher que já era viúva e estava perdendo o seu filho. Na segunda quinta online nós falamos sobre Simão, olha só, mas não é o Pedro, e sim é o Simão Zelote. Nós vimos a transformação quando nós seguimos Jesus, não é? E o exemplo mais real que nós vimos ali foi quando Simão, lá no Getsêmani, quando os soldados vieram para prender Jesus, não foi ele quem pegou na espada, mas foi Pedro. Não é? Olha a transformação poderosa que acontece quando nós imitamos, quando nós olhamos para Jesus. É isso mesmo, ele que tinha sido preparado para pegar em espada, em lutar, em defender o povo judeu da opressão dos romanos. Quando chegou no momento, ele falou: isso já não me pertence mais, porque agora eu sou de Cristo. Aleluia! E hoje nós vamos falar aqui nessa terceira quinta online: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Esse é o texto que está lá em 1 Coríntios 11, primeiro versículo. E se eu convido você a ler todo esse capítulo 11. É maravilhoso, mas não pare só, não, nesse capítulo 11. Leia todo o livro de Coríntios, é uma leitura espetacular. E olha só, por que que Paulo ele diz isso? Porque ele tem a plena convicção de que ele era um imitador de Cristo e ele queria que a igreja o imitasse. Como ele próprio disse, né, no texto, como eu sou de Cristo. Então vamos imitar a Cristo, não é? Eu não andei com os apóstolos, né? Eu penso que Paulo, aqueles que estavam mais próximos de Paulo, eu penso que ele ali explicava: olha, eu não andei, mas Cristo se revelou a mim. Olha só que coisa linda, e eu aprendi tudo que eu sei hoje, eu aprendi com ele. Em uma das suas cartas, ele fala que todo o conhecimento dele, que ele teve ali, que ele estudou aos pés de Gamaliel, não servia para nada, era como se fosse esterco para cavalo, olha só, esterco de cavalo, olha só. Então a gente vê assim a grandeza e, poxa, se hoje nós estamos aqui, se a igreja está hoje, se o corpo de Cristo hoje é relevante, foi porque Paulo seguiu, imitou tanto a Jesus, que foi ele quem abriu o maior número de igreja, né, pelo mundo. Foi através da vida de Paulo, do projeto missionário que Deus teve para ele, que o evangelho chegou até nós, os gentios. E glória a Deus por isso. Então Paulo já é um exemplo ali de que ele abandonou tudo. Paulo, inclusive, não teve, não viveu um casamento. Eu penso que ele abriu mão disso, né, para viver o evangelho, mesmo porque ele sabia dos riscos, não é? Mas ele decidiu parar tudo. E isso porque os olhos dele estavam fixos em Jesus Cristo. Eu queria compartilhar aqui algo que eu meditei no Senhor, e quando nós imitamos a Cristo, nós devemos pensar como Ele, agir como Ele. Tem dentro desse contexto de agir, pensar como Ele, e isso vai nos ensinando a rejeitar o velho homem, a velha natureza, os velhos hábitos. Então, quanto mais nós olhamos para Cristo, mas espera aí, Sandra, como que eu vou olhar para Cristo? Quando nós olhamos para a palavra dele. Quando nós olhamos para o leão da tribo de Judá, o nosso coração tem que
tremer, gente. O nosso coração tem que tremer. Então, nós temos que rejeitar tudo isso, não é? Porque quando Cristo vai entrando, a grandeza do que Cristo é em nós, ela é, ela é expansiva, que não sobra mais espaço para outras coisas. E isso vem de nós olharmos para a palavra, de nós olharmos, aprendermos com Jesus mesmo, né? Então, os velhos pensamentos, as velhas atitudes, a Paulo, né, dentro desse contexto, ele fala assim, que pobre homem que sou, miserável homem que sou, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, e aquilo que eu quero fazer é um conflito, mas mesmo assim, Paulo ainda nos ensina a olhar para ele e imitá-lo. Olha quem foi Paulo. Então, não tem. Eu conheço tantas pessoas que, por amor ao Evangelho, conheço uma família que morava na Zona Norte e saía da Zona Norte para ir uma vez na semana lá para Diadema, gente, só para fazer parte de um corpo de Cristo. Olha só, isso é amor. Conheço também uma pessoa que no velório de um parente distante, como ela já tinha cancelado 2 vezes um compromisso de ir até a Baixada Santista apenas para orar por uma família. Ela deixou de ir nesse velório de um parente distante para ir nessa casa, porque ela já tinha cancelado 2 vezes e ela não queria cancelar a terceira. Isso é amor, isso é você olhar para Jesus, isso é você pensar como Jesus. E nós vemos ele fazendo isso quando Lázaro estava enfermo. Ele ainda foi, fez, e você conhece todo o texto. Então, quando nós focamos em Jesus, quando nós olhamos essa expansão da palavra de Deus, ela vai, sabe, eliminando o velho homem. Mas quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós deixamos de ler, de olhar para a palavra, aí nós vamos sucumbindo pelos velhos hábitos, pelas paixões, pelas concupiscências. Então, por isso que Paulo estava ali reforçando com a igreja de Coríntios. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Quando eu me converti, já tem alguns anos, eu aprendi algo na igreja onde eu me converti, que se você tem uma situação diante de você, não pense como você faria, pense como Jesus faria. Gente, isso tem um livro, né? Eu já mencionei aí, acho que foi na primeira quinta online, enfim. Mas olha só, eu tento praticar isso, sabe? Quando alguém me fere, aí na hora, assim, vem, o sangue sobe, né? Mas aí o que Jesus faria? E aí você já para, porque aquela raiva já se dissipa, porque Jesus iria perdoar. E isso é glorioso. É difícil? Pode parecer, mas se você tentar, você vai ver que não, é fácil. É muito fácil. Então, pratique isso, nós temos que praticar isso, porque isso é olhar para Jesus e pensar como ele pensa. Não tem como nós queremos imitar a Jesus se nós não sabemos como ele pensa, não é? O próprio Jesus nos disse que nós teríamos aflições, seja ela quais for, emocionais ou física. Vamos pegar alguns exemplos. Mágoas, ofensas, traições, mentiras, decepções, frustrações, enfermidades, falta de trabalho. Essas frustrações iriam nos alcançar. Nós estamos no mundo e nós não somos ilesos dessas aflições. Jesus disse que nós iríamos enfrentar,
Mas olha só, ele falou: eu venci o mundo. Então nós também vencemos com Cristo. Mas às vezes, quando a dificuldade vem, nós esquecemos dessa verdade. Mas se nós estamos ali, olhando, fixo em Jesus, imitando Ele, pensando como Ele, nós vamos agir como os apóstolos agiram, principalmente como Paulo, não menosprezando os outros, mas já que a gente está falando aqui de Paulo, Paulo foi dado como morto, né, de uma surra que ele levou, mas ele levantou e continuou a fazer. É claro que hoje nós não apanhamos, né, porque pregamos o Evangelho, mas isso deve nos motivar, não é? E quando nós entendemos que essas aflições vêm, Deus também nos deu um escape. E Jesus nos disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um Consolador. E é isso, se nós permitir que o Consolador, sabe, nos aconselhe, porque não tem melhor conselho do que o conselho do Espírito Santo. Não tem abraço melhor, um afago melhor do que o do Espírito Santo. A gente não precisa falar nada, só chegar ali e ele nos envolve com o amor dele, não é? E ele nos ensina a descansar. Isso tem que ser uma prática diária na nossa vida, a descansar em Deus, através do Espírito Santo. Então, e isso eu penso, agora eu quero falar um pouco aqui do apóstolo João, o apóstolo, né, do amor. Eu penso que quando Jesus falou dessas aflições, todos nós sabemos que o apóstolo João passou por muitas aflições, assim como todos os outros apóstolos e seguidores de Jesus. Mas olha só, eu tive uma queimadura de óleo, gente. Um óleo, né? Explodiu aqui, fez um machucadinho bem feio na minha mão. Mas isso me fez pensar. Quando Domiciano, né? Até então ele era imperador lá de Roma, ele estava irado com os mini-cristos. Era assim que eles se referiam aos apóstolos, né? E aos seguidores de Jesus, mini-cristos. Ele queria tanto matar João, ele não tentou só uma vez não, ele tentou várias vezes, lançou na cova, mas uma das vezes que ele fez e que me impacta é que ele colocou João num tacho, num caldeirão gigante de óleo fervendo, e João entrou e saiu ileso. Gente, tem aflição maior do que essa? Mas ele estava ali, ó, com o Consolador. E nada aconteceu a ele. Gente, é nós descansarmos. Eu penso que João estava ali descansando em Deus, em Jesus, em tudo aquilo que ele havia dito e prometido. Então, Domiciano, o que ele faz? Ele lança câmera, fala, não dá para matar esse homem, então vamos calá-lo. E aí eu quero fazer só um parênteses, né? Nós estamos vivendo hoje um tempo onde querem calar a voz da igreja, mas nós somos a voz que clama no deserto, amém? Nunca se esqueça disso. Então, João foi para a ilha de Patmos e olha só, ele ficou longe dos seus amigos, do seu irmão, né, da sua família, e muitas das vezes, hoje em dia, quando nós nos deparamos e ficamos sós, vem aquela sensação de um aperto, um vazio, uma tristeza, mas João não, ele ficou ali firme e foi lá na ilha de Patmos, onde Roma, onde o imperador estava achando que iria silenciá-lo, não. Foi naquele momento, lá onde ele estava descansando em Deus, foi que Cristo Jesus deu a revelação a ele do Apocalipse. Quando nós, deixa eu pegar aqui, João, ele tinha o próprio Cristo habitando dentro dele.
Ele pensava como Cristo, ele agia como Cristo e apontava para o nosso Pai. Porque mesmo lá dentro ele falava do amor de Cristo ele falava do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. E quando nós entendemos a grandeza de imitar a Cristo, nós vamos ter grandes revelações. Não para o nosso próprio ego, jamais, nunca. E se for, a gente tem que jogar na cruz, né? Porque aquilo que vem nos exaltar, oh, eu sou melhor, eu sou... Não. É o Satanás ali. Então a gente tem que mandar ele para a cruz, amarrar, jogar fora, queimar em nome de Jesus. Mas quando nós vivemos essa grandeza de imitar a Cristo, nós vamos viver grandes revelações. Mas nunca podemos nos esquecer que tudo isso deve apontar para Deus. A revelação não foi apenas para João, mas foi para nós, para esta geração, para gerações posterior a João. Entende que imitar a Cristo não quer dizer que fica só para ele, e sim para o próximo. Jesus sempre apontou para o próximo, que é o segundo maior mandamento. E João então nos ensina que mesmo isolado, longe então das pessoas que ele amava, ele viveu para apontar Jesus. Assim como o Filho do Homem fez enquanto estava andando aqui na terra, ele apontava para o Pai. E hoje, será que a Igreja de Cristo está apontando Jesus e o Pai para esta geração? Esta geração que está carente de paternidade, esta geração que está isolada por escolha própria. Sabe quando um jovem entra no seu quarto e fica lá com o seu celular? Ele está se isolando por escolha própria, porque está tomando a forma deste mundo. Mas esse não é o plano de Deus. Nós, como Igreja de Cristo, devemos apontar para esta geração a Cristo. Assim como Jesus, ele nunca se acovardou, vemos João praticar a mesma postura, mesmo diante da morte. E para encerrar aqui, não tem como encerrar essa quinta online, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, sem falar do próprio Jesus. E ele lança um desafio para todo aquele que quer segui-lo. Mas eu garanto, foi e sempre será a melhor escolha da nossa vida. Olha o texto que eu pedi para o Senhor, está faltando algo, e ele então me trouxe para esse texto e eu achei fantástico. Olha só, está lá em Lucas 9, do verso 57 ao 62. Eu vou ler ele bem devagar, porque ele é rico, ele é poderoso. Então vamos lá. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. Jesus lhe disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Olha que coisa. Jesus ali, ele está avisando aquele discípulo que ele deveria avaliar bem o custo de segui-lo. Antes de se comprometer, afinal, nem o próprio Cristo tinha um lugar para chamar de lar. Seguir a Cristo é se apegar menos às coisas que costumam nos dar segurança, seja ela física ou emocional. Uma alegria, um prazer de alguma coisa ou qualquer outra coisa. Nós devemos rever isso, mas o meu sim para Jesus é o que me mantém de pé, mesmo diante da circunstância. E vamos lá. E ele disse ao outro: segue-me.
Mas este disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. E olha só, eu vou ler de novo e vou explicar. Mas ele disse a outro: segue-me. E ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. A gente lendo rápido, a gente não... Eu já fiz o velório do meu primeiro marido. Eu sou viúva, né? E meu primeiro marido faleceu. E aí eu tive que cuidar do velório. Mas olha só, o que esse homem estava fazendo que ele não estava indo preparar o velório do pai? E sim, ali ouvindo os ensinamentos de Jesus. Será que era verdade? Ou será que são as desculpas que nós procuramos dar? Muitas vezes a igreja ou a pessoa que ainda não se achegou a Jesus, eu dava muita desculpa para Jesus, gente. Quando eu olho para trás, eu me arrependo de tantas desculpas que eu dei para Jesus. Mas ele não desistiu de mim. Mas nós vemos que isso acontece nos dias de hoje, infelizmente. Jesus fala: vem, segue-me. Ah, não, eu tenho tanta coisa para fazer. Jesus fala: vem, segue-me. Ele fala: não, eu tenho que cuidar da fazenda do meu pai. Agora não dá, eu tenho que cuidar de um enfermo. Eu tenho que enterrar o meu pai, não posso te seguir, mas depois eu volto. Nós damos, a igreja, né, e em si, o mundo tem várias desculpas para oferecer a Deus, a Jesus. E é isso que o Senhor nos fala aqui. Dificilmente o pai deste homem havia morrido. Se o homem estaria envolvido com os rituais, como eu disse. Logo, as palavras do homem eram uma desculpa para adiar, talvez por anos, essa responsabilidade de seguir Jesus e cumprir a missão. Que missão? A responsabilidade ficou conosco de pregar o reino de Deus. E aquele homem deu uma desculpa para não pregar as palavras, o evangelho que salva, que liberta, que cura, que transforma, que dá um novo sentido, que traz alegria, que traz gozo, que traz júbilo, que traz contentamento. Mas nós não seremos esses que dão desculpas, amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar para a parte final do versículo. Esse homem então disse isso para Jesus, né? E então Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E o versículo não diz o que aquele homem fez. Mas Jesus disse para um outro homem. E um outro homem disse também. Havia ali uma multidão ao redor de Jesus, e um outro homem então falou: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Sabe o que Jesus disse a ele? E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Essa é uma palavra dura na igreja. Pois é. Mas essa palavra nós temos que lê-la todo dia, porque é isso que dá sentido a nós imitarmos a Jesus. É nós renunciarmos muitas coisas para cumprir a vontade de Deus, que é a pregação do Evangelho, o pregar o reino de Deus, pregar este amor de Deus, que é um amor tão puro, tão forte, mas também é um fogo consumidor. E nós nos esquecemos desse texto. Mas olha só, deixa eu colocar aqui uma última reflexão.
Jesus deixa claro que ele deve ser a prioridade número 1 na vida do discípulo, acima até mesmo da própria família, tendo posto a mão no arado. Então, eu vou aqui falar de uma pessoa, de algumas pessoas que muitas das vezes nós devemos sim nos espelhar. É claro que eu procuro imitar ao máximo Cristo, pensar como Ele, e já nos aproximando do final, eu conheço tantos exemplos e que me inspiraram e me inspiram até hoje, né? Pessoas que tiram de si para dar ao próximo. Eu conheço muitas pessoas na nossa igreja que faz isso, mas não apenas isso, sabe? Não encontrar barreiras, não encontrar limites para ir pregar o evangelho, não encontrar dificuldade para, sabe? Às vezes nós damos desculpa. Ah, mas eu não tenho carro. Ah, mas eu não tenho saúde. Olha só, tem uma irmã querida na nossa igreja sede. Quando ela se converteu, naquela época nossa igreja dava revistas quando nós fazíamos evangelismo na rua. O que aquela senhora, o que aquela irmãzinha fazia? Ela pegava aquelas revistas, colocava na bolsa dela e saía no ponto de ônibus antes de ir para trabalhar. Ela já entregava ali para 2, para 3, para 4 e entregava. Certa vez na célula disseram assim para ela: olha, você evangelizou tantas pessoas. Muitas irmãs que estão na igreja hoje disseram que vieram porque você entregou uma revista para ela. E hoje, nos dias de hoje, ela está com um problema muito sério na vista. Ela pode perder a visão, mas sabe o que ela está fazendo? Continua evangelizando, gente. Isso é uma inspiração. Ela tem os olhos fitados em Jesus. E é isso que tem que atrair, os nossos olhos têm que estar em Cristo, imitando Ele. Os nossos olhos têm que estar, sabe, no leão, sabe, na palavra, sabe, aquele que morreu por nós tem que estar aqui, não em outro lugar, porque nós corremos o risco de simplesmente ser mais um a dar desculpas do que levar uma vida santa, uma vida que agrada verdadeiramente ao coração do Pai. Não nos deixar andar segundo as nossas concupiscências, não nos deixar andar segundo os nossos desejos, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Mas sabe, olhar para Jesus, ele tem que ser suficiente para nós. E se não for, igreja linda do Senhor, é então porque nós temos que buscá-lo mais. Temos que desejá-lo mais. Nós somos a noiva e o noivo espera que nós estejamos ali todo dia sendo adornada. E eu quero encerrar trazendo aqui a lembrança de uma reflexão que o pastor Mateus ministrou em nossa igreja. E ele falou assim: eu não me casaria com uma noiva que não tem relacionamento comigo. Imagina lá o noivo que vai até a casa, né? Eu sou da época que namorava no sofá da sala, com o pai e a mãe assistindo TV. E aí era 5 minutinhos no portão, 10 minutinhos, 30 minutinhos no máximo. 30 minutinhos no final de semana e 10 minutinhos no máximo, um dia na semana no portão. E aí imagina se aí, nesse momento onde o noivo tem uma oportunidade de ficar ali com a noiva, ela tá lá mexendo no celular ou, né, fazendo ou contando as estrelas. Responde, né, porque essa foi a reflexão que o pastor Mateus nos fez. Você se casaria com uma noiva ou com um noivo que não tem intimidade, que não tem relacionamento? Pois então,
Nós somos a noiva de Cristo. Será que nós estamos cumprindo aquilo que Jesus disse? Mas vai tu e prega o reino de Deus. Essa é a função da noiva. Que nesta noite nós possamos meditar nisso. Esse texto de Lucas, capítulo 9, são os últimos versículos do capítulo 9. E o texto, né, da minha Bíblia, todas as Bíblias têm um subtítulo, né? E aqui tá, os futuros seguidores de Jesus. Sabe o que isso me faz pensar? Que os futuros seguidores também dariam desculpas. Que nesta noite nós possamos nos posicionar, igreja linda do Senhor. E eu não falo só para a igreja renovada, cantareira, não. É para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Que nós possamos nos voltar para Cristo e imitá-lo em tudo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu te louvo, Senhor, por estas palavras. Obrigada, Senhor, por este tema deste mês. Sede meus imitadores. Ó Deus, nos perdoa, porque muitas das vezes nós estamos negligenciando o teu propósito, o teu chamado. O Senhor nos chama para te seguir e muitas das vezes nós damos desculpa. Nos perdoe, Senhor, como noiva, nos perdoe, Senhor, como corpo de Cristo. Nos perdoe, que o teu Espírito venha nos exortar nesta noite, que o teu Espírito tenha liberdade para falar conosco e nos impulsionar a verdadeiramente a te seguir e não encontrar barreiras para pregar o teu Evangelho, para pregar a tua palavra. Isso tem que ser o mais importante na nossa vida, Senhor. Se nós não fizermos isso, Pai, nós vamos nos sucumbir, Senhor, em um poço de amargura. Ah, Senhor, mas nós não queremos. Nós queremos te imitar, Jesus. Nós queremos imitar e nós queremos ser uma noiva adornada que lhe obedece e te segue em tudo que o Senhor determinar, pois já está escrito na tua palavra. Espírito Santo de Deus, então vem nesta noite, fala conosco, nos exorta, nos corrija. Ah, o Senhor fala que o Senhor corrige a quem ama. Corrige, Senhor, a tua igreja. Nós não queremos, Senhor, andar atrás, Senhor, de pessoas que têm estratégias. Nós não queremos coach, Senhor. Nós queremos imitar a Ti, Jesus. Porque o Senhor é o Criador, Tu és o Deus, Tu és o Deus. Nós não precisamos, Senhor, de coach, mas nós precisamos da Tua palavra, Jesus. Nós precisamos focar os nossos olhos em Ti e nos voltar a Ti como verdadeiros imitadores, assim como Paulo foi de Ti, Senhor. Nos perdoe, Pai, e que o Teu Espírito encontre repouso na Tua igreja. Que o Teu Espírito encontre repouso, Senhor, na Tua igreja, no corpo, na noiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, igreja linda do Senhor. Que você possa compartilhar essa palavra com alguém. Tenho certeza que vai trazer paz e talvez uma direção, em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês, uma boa noite, que o Senhor renove suas forças. E nós nos vemos no culto de domingo, no culto de celebração ao Rei dos Reis. Uma boa noite para vocês e até a próxima quinta online.